Gohan vs Dabura foi uma luta que aconteceu, né, no início da saga Buu e que se criou um hype gigantesco, muito por causa do que o Supremo Sr. Kaiô falou sobre o Dabura, né, que ele era o Rei das Trevas, e também por causa do Gohan, né, que a gente queria ver aquele Gohan da saga Cell em ação novamente. Mas infelizmente, a luta não ganhou o destaque e a atenção que merecia, servindo apenas de trampolim para o combate entre Goku e Vegeta, né, transformados em Super Saiyajin 2. Mas e se essa luta fosse até o final? Quem você acha que seria o vencedor? Gohan com seu poder oculto ou Dabura com a sua magia e toda a sua experiência? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também aproveita aqui a oportunidade, antes de a gente começar aqui o vídeo, e deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o resultado desse confronto. Quem seria o vencedor? Gohan? Dabura? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Gohan versus Dabura. Como disse aqui no começo do vídeo, na minha opinião, esse confronto foi o confronto mais desperdiçado, um dos confrontos, né, mais desperdiçados da história de Dragon Ball. E por que eu tô falando isso? Porque o Gohan, galera, ele era o protagonista da saga até aquele momento ali. E também, além disso, né, a gente já tinha visto o Gohan, né, a última vez que a gente tinha visto o Gohan em ação contra um guerreiro muito poderoso foi justamente o Cell, né, que foi o vilão principal da saga anterior. E o Gohan resolveu a parada. Então a gente queria ver esse Gohan aí contra o Dabura, que era o Rei das Trevas, e também foi titulado pelo próprio Goku e Vegeta, né, que tinha ali mais ou menos a força do Cell lá na saga Cell. Então você percebe que assim, o hype que foi criado para esse confronto, na minha opinião, foi gigantesco. Mas quando chegou na hora do vamos ver, né, a gente viu ali, a gente se decepcionou muito justamente com o roteiro, que assim, não foi aquele roteiro ali para que a luta durasse mais episódios. Inclusive também no mangá foi apenas um capítulo que a gente teve ali de combate, menos que isso ainda, né, porque a luta foi interrompida em meio ao capítulo. E também teve um detalhe o seguinte, que a gente viu ali um Gohan não tão preparado como a gente gostaria de ver, né, porque assim, a gente teve um Gohan na saga Cell totalmente preparado, né, que ele foi treinado pelo Goku, é claro, e quando se passa 7 anos, ele abandonou totalmente os treinos e chegou nesse confronto aí como se fosse o Gohan antes de treinar com o Goku lá na saga Cell, ou até pior, né, que aquele Gohan tinha uma experiência bem bacana de se ver em combate. Agora falando sobre a extensão do combate em si, né, se ele durasse um pouco mais, se ele fosse até o final, bom, a gente viu que o Gohan estava levando uma grande desvantagem nesse confronto. Não tão assim por causa do poder, mas mais por causa das habilidades, né? Da experiência que o Dabura tinha em combate, que ele apresentou ali que tinha em combate. O cara tinha magia, o cara usava várias técnicas diferenciadas, né? Que deixou o Gohan ali meio que perdido nesse confronto. Mas voltando um pouquinho ali à fita, a gente passando lá para o torneio de artes marciais, quando o Gohan tem energia roubada, a gente tem ali, né, uma parte que quando o Gohan tá no chão ali e o Kibito ele restabelece a energia do Gohan e diz que não conseguiria restabelecer completamente a sua energia, né? No anime ele fala que restabeleceu apenas a metade de sua energia e no mangá ele diz que ele não restabeleceu a sua energia por completo. Então a gente pode ali, teorizar ou até mesmo cravar, né, essa teoria de que o Gohan não estava no seu 100%, né, quando enfrentou lá o Dabura, né? Ele estava basicamente ali com um pouco mais da metade de seu poder. Outro detalhe a se reparar, né, nesse torneio de artes marciais, antes dele ter energia roubada, a gente tem um Gohan ali com um Ki de Super Saiyajin e ele mesmo fala que poderia mostrar para o Kibito um poder além do Super Saiyajin, que é claro que é o Super Saiyajin 2. E ele mostra esse poder. E o detalhe a se reparar nessa cena, tanto no mangá quanto no anime, é que nesse Super Saiyajin 2 a gente sabe que tem, além da aura aqui que a gente vê ali, né, dourada, a gente tem também os raios que ficam ali em volta, que é o grande diferencial, né, para demonstrar que o Super Saiyajin se tornou um Super Saiyajin 2. E esse detalhe, esses raios, a gente não vê no confronto contra o Dabura.
a gente vê no mangá a luta começando ali, meio que no ritmo frenético, né? Que no mangá a gente tem o Gohan já se transformado em Super Saiyajin, e em momento algum, galera, você pode ir lá no mangá e ver lá no mangá. Você não vai conseguir ver o Gohan com os raios em volta ao seu corpo. Ele tá apenas com aquele áurea aqui, mas os raios não se encontram no corpo. Você pode falar, ah, mas Rafael, ele podia estar transformado em Super Saiyajin 2, mas não estava com raio. Bom, se ele estava transformado em Super Saiyajin 2 sem os raios, provavelmente ou ele não estava, como disse aqui agora, ou ele estava transformado em Super Saiyajin 2, mas sem o seu poder máximo. Isso é uma comprovação que o Gohan não estava, né, nos seus 100% nesse confronto. Agora falando um pouco mais sobre o Daburá ele tinha mais ou menos a força do Cell Perfeito, né? E a galera assim tem essa dúvida, qual era a força do Daburá, qual a força, qual o Cell que ele tinha, mais ou menos a mesma força. Bom, galera, o Cell que o Goku se refere, né, tanto o Goku quanto o Vegeta, eles se referem ao Cell antes do Zenkai. Antes do Zenkai, o Cell não tinha a força do Super Saiyajin 2. Ele tinha aquela força ali que estava entre o Super Saiyajin Full Power e entre o Super Saiyajin 2. O Cell estava aqui no meio. Então, o Daburá era mais ou menos mais forte do que esse Cell aí. E depois do decorrer do combate contra o Gohan, o Goku até reafirma, ele fala que ele é um pouco mais poderoso, um pouco mais forte do que eu imaginava. No mangá ele diz que ele é um pouco mais durão do que ele imaginava, justamente pelo detalhe da magia que eu citei aqui mais cedo no vídeo. Então, assim, essas técnicas que ele tinha o credenciavam a ser um guerreiro um pouco mais forte que o Cell Perfeito, repetindo, antes do Zenkai. Então, assim, por isso que eu digo que esse confronto tinha tudo para ser um dos melhores, porque se a gente tem um Gohan Super Saiyajin 2 nerfado ou um Gohan quase semi-Super Saiyajin 2, ele enfrentando um Daburá que era um pouco mais poderoso do que o Cell, a gente teria ali, galera, um confronto muito bom. A gente tinha que ter um confronto excelente, muito bom. Eu repito isso aqui porque eu fiquei indignado com essa luta na época e fico até hoje, toda vez que eu assisto. Então essa luta nos dá 3 possibilidades se ela fosse até o final. Mas qual seriam essas possibilidades, Rafael? Bom, as 3 possibilidades é a seguinte: se a luta fosse no decorrer desse roteiro que foi criado na saga Buu, com certeza, na minha opinião, é claro, né, o Daburá seria o vencedor, porque a gente via que ele não estava lutando totalmente a sério, né, contra o Gohan, e ele tinha muitas técnicas e magia para poder driblar, né, essa mínima diferença de poder. Então, e como eu sempre digo aqui no canal, quando a diferença entre os adversários é mínima ou não tem nenhuma diferença, né, quando eles têm o mesmo poder, assim como tinha lá o Piccolo versus Android 17, o que vai contar ali, galera, assim, entre 2 personagens como o Gohan e o Daburá, é o quê? É justamente a experiência. Se o cara tiver mais técnica, se o cara tiver mais malícia, mais maldade no confronto, é claro que ele vai ter uma vantagem sobre o outro adversário, mesmo tendo a mesma força. Então, assim, como uma diferença ali era mínima ou eles tinham o mesmo poder, justamente o que entra é a experiência do Daburá. Então, por isso que o Daburá, na minha opinião, o Daburá seria o vencedor. A segunda possibilidade é a seguinte, é que se o Gohan despertasse, né, ali um poder oculto, que ele sempre desperta o poder oculto, né, e ele tinha esse poder dentro dele nessa época, então se ele despertasse por acaso durante esse confronto contra o Daburá, com certeza, né, o Gohan conseguiria se transformar no Super Saiyajin 2 bem mais poderoso do que se encontrava naquele momento ali, ou o Super Saiyajin 2 que a gente viu lá na saga Cell. Então, com esse poder, o Gohan, na minha opinião, com certeza teria derrotado o Daburá. E a terceira possibilidade é a seguinte, que se o Gohan comesse uma semente dos deuses, né, para restabelecer todos os seus poderes, toda a sua energia, né, então se ele comesse uma semente antes, o Gohan iria 100% para cima do Daburá, e também essa seria a possibilidade de encontrar de ter o Gohan como vencedor desse combate no final. Então, assim, galera, existem 3 possibilidades, só que a possibilidade que mais se encaixa aqui, né, nessa minha análise aqui, nessa minha teoria aqui, é a vitória do Daburá. Então, mas se o Gohan, como eu falei aqui agora, se o Gohan tivesse esse poder oculto despertado, se ele ficasse boladaço, né, ele venceria. Mas isso não necessariamente seria uma coisa boa pro roteiro, porque se acontecesse isso, consequentemente, na minha opinião, a gente não teria ali, né, despertar do Majin Buu, porque o Daburá seria derrotado, o Vegeta não iria pro lado dele e a história não andaria até o ponto que andou no final da saga Buu. Então, na minha opinião, o Daburá venceria esse confronto com esses parênteses que eu botei aqui agora, relacionado ao poder oculto do Gohan e ao Gohan também comer uma semente dos deuses. Beleza? Mas é claro que essa é só
a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Qual seria o desfecho desse confronto se ele fosse até o final? Daburá venceria? Gohan? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!